Olá, galerinha do 8º ano, estamos aqui para a nossa videoaula. Hoje nós vamos falar de fotografia, tá? É o capítulo 1 do livro do 3º bimestre e ele se inicia, esse capítulo, na página 134, ok? Vamos então. Primeiro, fotografia, né? A invenção da fotografia, ela foi um processo de acúmulo, tá? Acúmulo de pesquisas e de experimentos, tá? Não tem como afirmar ou citar um único criador. Por quê? Justamente por ser um acúmulo de pesquisas, de estudos, de experimentos. Então foi evoluindo, foi uma evolução, tá? Não tem como indicar uma única pessoa para assumir a autoria desses estudos, desses experimentos e dessas pesquisas, tá? A primeira fotografia ela foi gravada em uma placa de estanho no ano de 1826 por um francês. Tá? Essas informações que eu acabei de citar, vocês vão encontrar na página 134. Seguindo para a página 135, começa a citar, o autor começa a citar a câmara escura. Ele fala um pouquinho sobre a câmara escura. O que seria? A câmara escura ela foi a precursora, tá, da máquina fotográfica. De que ela é constituída? Ela é constituída basicamente por uma caixa com paredes internas escuras e opacas, um pequeno orifício, tá, e uma superfície fotossensível, ok? E a câmara escura, ela foi uma das primeiras estruturas criadas, tá, capaz de realizar a projeção de uma imagem. E a câmara escura, ela, por várias vezes, ela foi aperfeiçoada, tá? Então, ela foi melhorada por várias vezes, tá? E ela conseguiu criar, em 1826, conseguiu criar a primeira fotografia permanente da história, ok? Então, seguindo agora para a página 136 do livro de vocês, vai continuar falando sobre a história, né, da fotografia. E cita também, na página 136, que a fotografia do século XX, ela avançou, ela sofreu avanços, tá? Em processos tecnológicos, como filmes coloridos, fotografias instantâneas, procedimentos de revelação e ampliação. Então, tudo isso ocorreu no século XX. Tá? Essas mudanças, essas melhorias, essas evoluções, né, de obter um filme colorido, de ter fotografias instantâneas, procedimentos de revelar, né, de revelação, de ampliação de imagem. Tudo isso ocorreu nesse período do século XX. Tá? Ainda queria citar também que o século XX ele foi marcado justamente por esses constantes avanços, tá, tecnológicos nos equipamentos que eram utilizados para elaborar, para imprimir a imagem, né? Então, para revelar a imagem. Então, o século XX ele foi marcado por esses avanços tecnológicos dentro dos equipamentos utilizados na fotografia, tá? Outra coisa que eu queria citar é lá na página 138, que fala sobre fotomontagem. Tá? O que seria essa fotomontagem? A fotomontagem é a criação de uma composição fotográfica que utiliza recortes de várias fotografias diferentes. Então, pega um pouquinho de cada fotografia, tá? Recortes de várias fotografias e aí faz essa montagem, né? Faz essa composição fotográfica. E aí nós temos uma fotomontagem, tá? É uma foto feita com diversos recortes de várias fotografias, ok? Então, essa é a fotomontagem. Isso está na página 138, tem mais conteúdo, você pode estar dando uma lida, né? Mas o que eu queria enfatizar é o que é essa fotomontagem, tá? Seguindo para a página 139, está falando sobre a fotografia, a poética da imagem, né? Então, a fotografia, ela revela a forma como nós olhamos o mundo, tá? É uma forma poética, podemos definir ou dizer que é uma forma poética, é a forma poética do olhar, né? De como cada um olha, tá? Capaz de transformar um instante da nossa vida, né, em eterno, eternizar aquele momento na realidade. A fotografia, ela tem essa capacidade, né, de eternizar o momento. E aí, quando você já passou por muitos anos e você pega aquela fotografia
e olha e você diz, nossa, nesse dia eu vivi isso, você começa a relembrar aquele momento, né? Com riqueza de detalhes, porque ela é capaz de fazer isso, ela torna visível, ela eterniza, né? Tornando visível aquele momento que você viveu, tá? Algo que, de repente, os olhos, né? O que os olhos não conseguem perceber, não conseguiram perceber naquele momento, através da fotografia você consegue observar, ela torna isso visível, né? E é muito legal, é muito interessante também, as pessoas que fotografam, que gostam, eu acho muito legal. Seguindo para a página 142, vocês vão observar aí os elementos fotográficos. Que elementos são esses? Quais são os elementos fotográficos? Eu tenho aí a luz, o ponto de vista, o contraste, a cor e planos. Então, esses são os elementos que compõem, né, a fotografia, os elementos fotográficos, compõem a estrutura da fotografia. Tá? A luz é um elemento fundamental da fotografia, né? É necessário, é essencial, né? O ponto de vista é o local onde o fotógrafo escolhe se posicionar para fazer a foto. Então, onde ele escolheu para se posicionar para fazer aquela foto é o ponto de vista. Tá? O contraste é um nuance de cinza que contrasta com as áreas mais claras e mais escuras de uma fotografia. A cor, antes da fotografia digital, os filmes fotográficos, eles eram em preto e branco, né? Depois, como nesse período do século XX, ocorreu esse avanço de ter o colorido, né? E os planos, que são caracterizados pela distância entre a câmera e o objeto fotografado, são os planos, tá? Os planos, eles ainda podem ser divididos, né, em plano geral, plano médio e em primeiro plano. Tá? O plano geral, o ambiente é o principal elemento. No plano médio, a relação de ocupação do espaço entre o objeto sujeito e o ambiente é distribuída de forma equilibrada. E o primeiro plano, o objeto sujeito denomina o espaço e o ambiente praticamente não aparece. Né? O que domina, o que predomina, no caso, corrigindo, né? O objeto sujeito, ele domina o espaço, ok? Então, esses são os elementos fotográficos que você vai encontrar na página 142. Seguindo, vocês têm os exercícios. Eu peço que façam os exercícios, tá? Com atenção. Os exercícios da página 143 e 144. E também tem os exercícios da página 137. Façam os exercícios dessas páginas e no próximo vídeo eu vou estar postando a explicação do conteúdo 2, ok? Beijinho, fiquem com Deus e até a próxima aula.